Amados, hoje vamos começar a falar a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre a família. Família que é sem dúvida o projeto de Deus e a base da sociedade. A base de tudo aquilo que nós vivemos hoje, a base é a família. Deus criou a família com um propósito muito grande e muito maior. Foi a idealização da criação do homem por Deus, foi a família. E é por isso que o inimigo se levanta tanto contra as nossas famílias, contra a nossa casa. Porque ele tenta destruir o projeto maior de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a família e sobre a função ou o dever de cada membro da família, para que a gente possa viver em comunhão e viver da forma mais plena e feliz possível, que é o propósito de Deus para mim e para você. Amém? Então, em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, a palavra de Deus diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui fica definido claramente que Deus criou dois gêneros, homem e mulher. Hoje nós vemos a invenção de vários outros tipos de gênero, mas isso não é bíblico, porque Deus não criou outros gêneros. Deus criou homem e mulher. Na última vez que eu dei uma palestra no congresso da Igreja Batista Brasileira, haviam na época 56 gêneros já. Hoje já são 72. Até o final do ano a gente deve bater uns 100. Mas biblicamente existem dois. Homem e mulher, assim os criou. Ponto. Amém? Então não tem esse papo de outros gêneros, de outras coisas, de outras invenções. Não, porque Deus criou homem e mulher. Deus faz que o solitário viva em família. Porque o projeto de Deus é que você viva em família. Portanto, irmão que está solteiro, irmã que está solteiro, dê glória a Deus, porque o projeto de Deus é que você vive em família. É que você case e constitua a sua família. E 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12 diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Esse versículo eu acho tremendo. Porque muitos dizem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é machista. Coloca o homem como algo superior. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que Deus ele deixa claro na sua palavra, desde a criação em Gênesis, como em Coríntios, como os próprios atos de Jesus, que ele não via o homem distinto da mulher como ser maior ou mais importante. Nós vemos algumas passagens quando Jesus, por exemplo, ele protege aquela prostituta do apedrejamento, e nenhum homem faria isso naquela época, naquele contexto histórico. E Jesus mostra claramente que ela não era a única culpada na situação, que o homem que se deitou com ela estava de igual modo em pecado, igual ela. Não existia diferença do pecado que ela havia cometido do homem que estava com ela. Quando Jesus ele senta no poço com a samaritana e conversa com a samaritana, primeiro que para conversar com a mulher já nenhum homem fazia isso. Se fosse samaritano então esquece. E Jesus ele senta no poço e conversa com a samaritana. Quando ele senta com a sirofenícia, ela vem até ele e Jesus fala assim: olha, em todo Israel eu não vi uma fé como nessa mulher. E viu a fé e mostra a fé, a importância da fé daquela mulher, que nem judia ela era sirofenícia. Então, em vários outros textos, Jesus mostra isso claramente, quando ele dá atenção às mulheres e se porta as mulheres como de igual valor. E mais impressionante ainda, quando a gente olha para a criação, a gente vê como Deus fez. Porque quando Deus fala assim, porque do homem Deus tirou a mulher, porque Deus fez cair nele um sono e dele formou a mulher. Aí o homem diz, não, então o homem ele é mais importante. Mas Deus em sua soberania, o que ele faz? Ele faz com que o homem venha da mulher. O homem ele é gerado no ventre da mulher, fica 9 meses dentro de uma mulher e sai de uma mulher. Aí a mulher pode falar assim, então depois que a mulher foi feita, ela passou a ser importante. Afinal de contas, o homem vem da mulher. Só que quem coloca esse homem dentro da mulher é outro homem. Olha que loucura. É muito louco isso. Então, na verdade, é um ciclo de dependência. Porque não existe ninguém maior do que ninguém, ninguém mais importante do que ninguém. E é por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, porque todos provêm é de Deus.
O homem ele é importante porque ele depende da mulher. A mulher é importante porque também depende do homem. E um depende do outro. E o grande mistério do relacionamento, do matrimônio, do casamento é esse. É os dois serem uma só carne. Porque justamente um complementa o outro. Um faz parte do outro para que tenham uma família e se torne realmente uma pessoa completa. Só que o grande problema é que em nosso mundo de hoje, vemos famílias atormentadas pelo conflito e arrasadas pela negligência e o abuso. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria e dureza para os múltiplos milhões de suas vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos e pais. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos estão assim perturbados pelo conflito com seus filhos rebeldes. É o que nós vemos no dia de hoje. Porque muito casamento tem acabado. E a palavra de Deus diz que é até que a morte os separe. Ponto final. Pastor, mas a gente vê tantas pessoas separadas hoje. Por quê? Porque ficou comum. Só que não era para ser comum. Biblicamente não existe separação. Não existe separação. Por isso a palavra de Deus diz, olha, não separe o que Deus uniu. Se Deus uniu e se tornaram uma só carne, ninguém separa. Só que por que tem pessoas, milhões de pessoas têm sido vítimas da separação? Não apenas o casal, mas também os filhos que sofrem absurdamente com a separação dos casais. Porque os pais não têm sido pais, não têm sido maridos, não têm sido homens. E as mulheres também têm deixado de ser mulheres. E aí, quando cada um não exerce a sua função dentro do lar, dentro da sua casa, é um passo para a destruição da família. E com isso, cria-se também filhos, uma nova geração, que não tem uma estrutura familiar, não tem um balizamento, não tem um norte, não tem uma direção, e se tornam pessoas extremamente fragilizadas. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Por que hoje fala-se muito na igreja fria? Porque as pessoas não buscam mais intensamente a presença de Deus como se buscava antigamente, nas gerações passadas. Por que hoje não se tem uma geração que permanece firme perante os problemas como era antigamente? Porque falta estrutura familiar. Porque os homens não têm sido homens e as mulheres não têm sido mulheres. Muitas vezes um quer exercer o papel do outro. E isso leva uma confusão mental e psicológica na mente das crianças que cria-se essa geração. Uma geração em que adolescentes, aumentou 140% o suicídio entre adolescentes. Na minha época nem se ouvia falar de suicídio de adolescente. E agora existe, e está ficando comum. Por quê? Adolescentes fragilizados emocionalmente. Porque não tem um pai dentro de casa. E nós vamos ver o papel do pai e o papel da mãe ainda hoje, nessa palavra. Uma geração realmente que não tem limite, uma geração que não tem definições, não tem parâmetro, porque falta família. Eu estava outro dia conversando entre alguns profissionais e falando sobre essa questão estava se abordando a questão do suicídio, a questão dos jovens e tal, e aí eu fiz uma pergunta para um doutor em psicologia, mas qual que é o problema? Você que é psicólogo? Eu fiz de bobo, né? Porque eu sei qual que é o problema. Você que é psicólogo, tal, doutor em psicologia, qual que é o problema? O problema, e aí começou a falar, né, a questão do exemplo, questão e tal. Eu falei assim, resumindo, família, né? Ele olhou e falou assim, família. Eu falei assim, a base é a família. E é por isso que o inimigo se levanta contra a família, porque a base é sempre a família. E quando eu vejo uma geração de jovens, adolescentes, sem estrutura, a culpa não é deles. A culpa é do pai e da mãe. Quando eu olho para criança que não tem limite, criança sem limite nenhum, adolescentes alienados, jovens sem estrutura psicológica nenhuma, não sabe lidar com o não sabe lidar com a perda. Onde está o problema? Nos pais. O problema não é a criança. O problema não é o adolescente. O problema não é o jovem. O problema são os pais. É o pai e a mãe que não está exercendo o seu papel dentro de casa. E nós vamos ver isso hoje. E é por isso que nós temos vivido tantos e tantos problemas. Mas dentro dessa estrutura familiar,
eu quero começar de trás para frente sobre com os avós. Porque muitos aqui se tornaram também avós. E os avós têm um papel dentro da estrutura familiar muito importante, muito grande. E também são eles que muitas vezes atrapalham também. Eles podem ser muito bênção e pode também não ser. A palavra de Deus em Provérbios 17:6 diz que os filhos dos filhos, os netos, são uma coroa para os idosos. A coroa aqui como símbolo de realeza, como símbolo de grandeza. Então a grandeza de uma pessoa, a pessoa atinge o seu reinado quando ela vê os seus netos. Então ela sabe que atingiu o seu auge, a sua maturidade, atingiu sua vida plena. Fala assim, agora meus filhos me deram netos. Significa que eu atingi uma idade, uma maturidade muito grande. Então, realmente os netos são coroa dos avós. Mas dentro dessa relação, eu peguei alguns relatos de avós que eu achei muito interessante. Teve um que diz o seguinte: já ouvi alguém dizer que devíamos ser pais com a idade com que somos avós, pois na juventude, por falta de experiência, de outros interesses e ocupações, deixamos de lado a paciência e a mansidão. Isso é verdade. E aí entra a função do avô, porque o avô ele atingiu um grau de maturidade que tem muito mais paciência, muito mais mansidão para lidar com as situações, para lidar com a criança. Ele tem mais tempo para lidar com essa criança. Então, ele sabe trabalhar melhor isso do que nós pais mais jovens, que temos que correr atrás, trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, corre atrás disso, corre atrás daquilo. E muitas vezes a gente não tem esse tempo, não consegue enxergar esse tipo de coisa. Enxergar o que o avô e a avó conseguem enxergar. Uma avó disse: sinto-me rejuvenescida ao conversar ou brincar com eles. É verdade. Eu dou o exemplo da minha casa, né, quando meu pai aposentou, ele morava em outra cidade. E aí minha mãe começou a reclamar que ele estava ficando muito rabugento. Muito rabugento. Hoje de manhã ele estava aqui, eu falei também. Estava ficando rabugento e minha mãe reclamando. Ela ligava para mim e falou: não estou aguentando seu pai. Está rabugento demais. Ninguém está aguentando. Aí eu falei assim, tive ideia. Isso é falta do neto. E aí já tinha Nicolas, só que a gente morava aqui. E aí eu tive lá na minha cidade e falei: rapaz, já aposentou, não tem mais o que fazer aqui, vamos embora, vamos para Viçosa. Lá você vai ficar perto do neto e tal. Resolveu o problema. O homem agora é outro. Vai lá para casa, fica com os netos, brinca. Ontem de manhã mesmo passou lá em casa para levar eles para a feira, para comer pastel, para brincar. Por quê? Porque o avô se sente rejuvenescido quando na presença dos netos. Verdade. Fernando já até pediu a Elisa para arrumar uns meninos, porque quer, a Irani. Por quê? Porque realmente o neto traz isso para a pessoa. Então, faz com que ele se sente novo novamente. Ser avô e avó também traz responsabilidades, por até sem perceber, exercemos influência na vida dos netos, ensinando, estamos influenciando na formação de seu caráter e de valores. Até quando nos divertimos com eles, nossa postura e linguajar estão sendo observados e assimilados. Conosco, eles aprendem a dar valor à família. Quando lhes falamos a respeito do nosso passado e da sua árvore genealógica, mostramos-lhes fotos de seus antepassados e transmitimos-lhes tradições familiares. Esse é o papel do vô e da avó. O vô e a avó pode mimar? Pode, com certo limite, é claro. Porque a correção ela parte do pai e da mãe. É claro que isso não pode ser excessivo, mas tudo tem o seu limite. E o papel do vô e da avó no aconselhamento dos filhos é extremamente importante. Entretanto, existe um limite. E aqui eu criei o mandamento dos avós. Criei o mandamento dos avós, o mandamento dos filhos, das mulheres e dos homens. Então anota aí. É bíblico, hein? Dentro do mandamento da avós, o primeiro é: não interferirás. Por quê? Porque o vô e a avó interferem demais no relacionamento dos filhos, na criação dos netos, e se deixar, misericórdia, muda para dentro da sua casa. Só o sangue. É verdade. Então o avô e a avó, ele tem que perceber que existe um limite da sua intervenção. Ele tem que estar presente, aconselhar os seus filhos, ajudar na criação dos netos, mas de uma forma indireta, não diretamente. Por exemplo, quando você vê o seu filho às vezes brigando com o neto,
Não repreenda ele na frente do neto, na frente das pessoas. Aconselha ele à parte. Chama ele à parte e fala assim, olha, você foi meio ríspido, cara, grosso demais com o seu filho. Você podia conversar, sentar com ele, explicar. Por quê? Porque o avô atingiu um nível de mansidão e de maturidade que o filho ainda não tem. Então ele pode aconselhar. Quando ele vê, às vezes, o filho corrigindo, né, o neto e dá nele umas palmadas, ele fala assim, cara, não bate com a mão. Por quê? Eu fui descobrir isso mais tarde. Porque a mão é o símbolo do carinho. É o que você acaricia, que você abraça, que você dá o afeto. Aí a criança, poxa, com a mesma mão que eu sou acariciado, que eu sou abraçado, o cara me dá uns tabefe. Não pode. Então o vô tem que chegar perto do pai e falar assim, você não bate com a mão, bate com um porrete, bate com, bate com a vara, com o chinelo, mas com a mão não. Então lá em casa tem um porretinzinho, né, que fica em cima do armário. Os meninos ficam doidos, não podem nem olhar para aquilo. Fala assim, ó lá, já sabe. Não é a mão, é a vara. Tem que saber separar. Então aí que o vô e com a avó entra dando o aconselhamento para os seus filhos, na forma de corrigir. Agora, essa intervenção pode chegar a um limite extremo, que eu vejo muito nos dias de hoje. Por ser uma geração extremamente dependente dos pais, aí casa e continua sendo dependente. Tem pai e mãe que não sabem nem limpar a bunda do filho. Isso é um absurdo. Eu conheci um casal que a mãe não limpava a bunda da filha. Era a avó que limpava. Eu falei assim, então eu estou doido. Eu devo estar doido. A mãe não limpar nem a bunda do filho? Aí eu falei assim, minha filha, eu dei o primeiro banho nos meus 3 filhos, sendo homem. E eu que dei o banho. Os 3, desde o primeiro banho. Limpava a bunda, curei o umbigo. Muita gente disse, não, o umbigo tem que ser a bisavó, porque ela tem a técnica lá, né, a mandinga de jogar. Que isso, irmão? Curar umbigo é tacar álcool e colocar uma gás em cima e acabou. Tem segredo não. E aí fica criando essa dependência absurda. Coloca o seu filho e sua filha para ser independente. É eles que têm que resolver o problema dos netos, não é você não. Você tem que instruir seus filhos na resolução desses problemas. Então, não, avós, não interferirás. Interfira de forma indireta. Seja bênção na vida dos seus filhos e dos seus netos. Ajudar no casamento dos filhos é função dos avós. Nunca fale do seu genro ou da sua nora com o seu filho e com a sua filha. Isso é péssimo. Ele casou com ele e casou com ela. Então, se não for para falar bem, também do mal, você não fala não. Ora. Então, a sua função como vó é aconselhar. Nunca falar mal. E sempre ajudar no que for possível. Às vezes até financeiramente mesmo. Mas sempre empurrando o filho e a filha para eles se virarem. Porque eles têm que criar independência financeira também. Afinal de contas, eles não estão brincando de casinha. Eles casaram. Tem que aprender, tem que passar aperto. O aperto, amado, nos traz maturidade, nos traz crescimento. É na dificuldade que a gente cresce. É com o erro que a gente aprende, sabia disso? Aí a filha esqueceu o menino com a fralda cheia de xixi, assou. Ah, minha filha, a avó fica doida. Mas eu tenho certeza que ela não vai deixar mais. Toda ela vai aparpar lá, ó. Aparpar a fraldinha. Ó, tá cheio, tá na hora de trocar. Tira o xixi, porque vai assar. Por quê? Porque é com o erro que a gente aprende. Se você não errar, você não vai aprender, amados. Eu costumo dizer que a única questão que eu nunca esqueci quando eu fiz prova de direção de carro foi a que eu errei. Eram 30 questões, as outras 29 eu nem sei o que caiu. Mas a que eu errei eu não esqueço até hoje. Porque é com o erro que a gente aprende. Então os filhos, eles precisam errar mesmo, porque eles vão aprender com esses erros. Então ajude, mas permitindo com que os seus filhos errem, para que eles possam adquirir a maturidade que você tem hoje. Afinal de contas, a maturidade que você tem hoje como vô e como vó não caiu do céu, não. Você adquiriu ela ralando. Você adquiriu essa maturidade correndo atrás, passando por dificuldade, não é verdade? E aí como é que você não permite seu filho e sua filha passar por isso? Para que eles não sejam maduros amanhã? Não tem sentido. Terceiro mandamento, herança espiritual. O vô e a avó têm que ser herança espiritual na vida dos seus filhos e dos seus netos.
Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver isso o tempo todo. Quando nós olhamos para Abraão, Isaac, Jacó, José seguindo ali os ensinamentos do seu bisavô Abraão. Quando nós olhamos lá atrás, Enoque, Noé. Enoque era bisavô de Noé, e Noé levou os princípios do seu bisavô para frente, do culto e do temor a Deus. E as únicas passagens dos homens que nós vemos ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que fala que Deus andou com aquele homem, foi com Enoque e com Noé. Princípio de autoridade espiritual, cobertura espiritual, ensinamento da palavra. E cabe o vô e a avó ter esse princípio de ensinar a palavra de Deus aos seus netos, aos seus filhos, repassar através de história bíblica. Então para de ficar contando historinha de Saci Pererê, moço sem cabeça, misericórdia. Tem absurdo. Vai contar a história bíblica, os heróis da fé. Conta a história lá, ó, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, de Daniel na cova de leões. E os meninos ficam doidos, cara. Chega à noite e eles querem ouvir história da Bíblia. Então aproveite o seu tempo e faça isso. Realmente exerça a sua herança espiritual sobre a vida dos seus netos. E intercederás pelos filhos e netos. É função do vô e da avó interceder pelos filhos e pelos netos. Tenha realmente uma vida de oração e de intercessão por eles. Interceda pelo casamento deles. Interceda pelos estudos deles. Interceda pelo matrimônio, pelo crescimento, pela vida profissional. Então interceda por eles, porque a sua oração tem muito valor. Por quê? Porque você é cobertura espiritual. E a oração de uma cobertura espiritual tem um poder fantástico, você não imagina. O poder que a sua oração tem sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus netos. E os filhos? A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais. Princípio da obediência. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Primeiro mandamento com promessa diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhais vida longa na terra, para que seja abençoado. E Colossenses 3:20 também diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Portanto, o dever básico dos filhos é obediência. Obedecer os seus pais. Você quer ser abençoado? Obedeça os seus pais. E esse é o princípio que você carrega não apenas quando você está em casa, morando com seus pais, não. Filho nunca deixa de ser filho, e pai nunca deixa de ser pai. Portanto, o princípio da honra e da obediência, ele é para sempre. E aqui há algo interessante que os pais devem ensinar aos seus filhos, que é a questão da obediência. Porque se você tem filhos que são obedientes e que entendem o princípio da honra, eles vão te honrar o resto da vida. Se eles não te honram hoje, eles não vão te honrar amanhã. Pastor, não sei o que faço mais, meu menino faz pirraça, faz birra, não me respeita. Meu irmão, se você não trabalhar isso hoje na vida do seu filho, ele nunca vai te respeitar. E quando você ficar velho, você já sabe onde é que você vai parar. Nem na casa dele, não. Tolinho. Vai mofar no asilo. Porque você não ensinou o seu filho a honrar o princípio da honra, da obediência. Então, ele não vai fazer isso, porque ele não aprendeu. E a culpa vai ser sua. A obediência requerida dos filhos pode ser manifesta em tarefas domésticas, vida social, lazer, estudo, trabalho e atenção aos pais em suas mais variadas necessidades. Isso que em qualquer época da vida, meu irmão, filho tem que trabalhar dentro de casa, amém? Tem que fazer alguma coisa. Não, mas meu filho é criança, junta o brinquedo. Ah, meu filho é adolescente. Vai se virar, vai arrumar sua roupa sozinho, vai arrumar sua cama, vai ajudar a limpar a casa. Ah, meu filho é jovem. Ih, agora melhorou, porque ele pode fazer tudo. Deixa a casa por conta dele. Jovem aguenta. E a gente vê pessoas casando, amado. Não sabe. Mas irmã, misericórdia, eu dou curso de noivo, irmãos. Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Tem irmã que está casando que não sabe lavar a carcinha. Coitado desse camarada. Está lascado. Uns camaradas casando que eu falo que é nada com nada. Minha irmã, sai fora desse cara. Porque se esse cara não quer nada com nada hoje, meu filho, amanhã muito menos. E muita gente acha que casando o cara vai mudar. Não vai não, vai piorar.
Ah, não, a mulher hoje já está assim, mas ela vai melhorar, vai aprender. Vai não, vai piorar. Você vai virar escravo, meu filho. Isso é uma loucura, porque isso é papel do pai e da mãe. Meus irmãos, com 9 anos, eu comecei a aprender a cozinhar. Com 12 anos, eu fazia qualquer coisa na cozinha. Meus meninos têm 5, 7 anos. A mais novinha eu estou dando desconto, que ela está com 1 ano e meio só. Mas os outros ajuntam o brinquedo, guarda a mochila, guarda os calçados, arruma a roupa, levantou de manhã, puxa a cama. Não fica aquele negócio top, esticadinho, claro que não. Mas vai lá, puxa, estica, coloca. Obrigação deles. E aí eu vejo adolescente, jovem, ó, papai e mamãe fazendo tudo. Misericórdia quando casa. Só o sangue. Ninguém aguenta. E aí depois vai chorar, porque aí entra no casamento, o negócio começa a apertar, né? Aí vai para onde? Vai para papai e mamãe. Papai e mamãe acolhe. Não, meu filho, vem cá, a vida é assim mesmo. A vida está assim porque você não criou direito. Tem que colocar limite, irmãos. Tem que ensinar. Então coloque seu filho para trabalhar desde novo. Criança, adolescente, jovem, cada um tem que ter responsabilidade dentro da sua casa. Tem que ter essa responsabilidade. Respeitar os pais é um processo de amadurecimento. O respeito e o amor não devem acabar quando se sai de casa e constitui-se outra família, de forma alguma. Pelo contrário, se ele aprendeu o princípio da honra e do respeito, ele nunca vai esquecer isso. Ele vai te honrar e te respeitar pelo resto da vida. Uma coisa que tem me preocupado nesses tempos da tecnologia é isso aqui, ó. Na era da internet, eles têm seguido de perto o conselho da voz jovem. Isso é um perigo. Jovem escutando jovem. Criança e adolescente escutando jovem, não escutando o adulto, não escutando o pai e a mãe. Canais no YouTube, por exemplo, surpreendem com o número de acessos de seguidores. É uma loucura, irmão. Você chega lá, meu filho, o camarada tem 10 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. E seu filho, criança, lá assistindo aquele trem. Outro dia eu estou lá, assistindo. Um camarada lá, um cat das estrelas lá, não sei quantos milhões de seguidores. Criançada gosta. Está lá assistindo aquele trem, legalzinho, abrindo presente, fazendo uns trem, as palhaçadas. E a criançada gosta. Eu comecei a observar a vida do cara. Eu falei assim, esse cara parece que não mora em casa. Estranho. Aí eu fui descobrir, o cara saiu de casa novo, mora numa república, num outro país. Eu falei assim, meu Deus, que exemplo que esse cara está sendo para os meus filhos, cara. Falei com a Rafaela, ó, esse corta. Já virei para os meninos, esse você não assiste mais não. Ah, por que, papai? Por que não? Olha que Zé Ruela que esse cara, velho. O cara, cadê o pai dele, a mãe dele? E aí eu começo a falar com eles, começo a conversar. Então esse aqui você não assiste mais. E vai cortando. E se você não vigiar, irmão, você não sabe o que seu filho está vendo dentro de casa. Você não sabe o que o seu filho, criança, adolescente, jovem, está assistindo, quem que está seguindo. Quem que seus filhos seguem no Instagram, você sabe? Sabe nada. Sabe nada. Nem entra lá para saber quem que seu filho está seguindo. Misericórdia. Às vezes o colega, o irmão da igreja sabe mais que você, que é pai e mãe. Está errado. Você tem que saber. E a mulher? Vamos passar para a mulher, porque hoje tem ceia ainda. A mulher vai agarrar. Mulher. Está aqui hoje, a mulher é multifacetária, né, multifunções. A mulher hoje exerce uma série de coisas, né? A mulher hoje, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, mercado de trabalho. É tanta coisa hoje ocupando a mente das mulheres. E isso tem trazido transtorno muito grande para as mulheres, tá? Muitas vezes é necessário que a mulher realmente saia, o famoso empoderamento feminino, né? Só que tem que ser trabalhado isso com muita sabedoria, irmãs. Para que você não caia num processo de desgaste. Eu vejo hoje muitas colegas de trabalho entrando num poço de depressão muito grande. Mulheres que não estão se encontrando mais como mulher, como mãe, como esposa. E a questão psicológica das mulheres tem sido extremamente abalada nos dias de hoje. Muito. Tem trazido uma confusão muito grande. Então tenha sabedoria para lidar com esse tipo de coisa, tá? Então, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém, irmãs? Misericórdia, só ouvi uma falando amém.
Misericórdia! Dentro da igreja lotada, uma irmã fala amém. Amém, irmãs? Glória a Deus, que é palavra de Deus. Efésios, anota aí, irmã, na sua Bíblia, grifa, Efésios capítulo 5, versículo 22. Mas falar isso nos dias de hoje parece absurdo. Não, pastor, essa parte da Bíblia é retrógrada, então nós vamos arrancar ela e jogar fora. Vamos rasgar aqui. Rasgar essa página da Bíblia e tirar, porque não é Bíblia mais, deixou de ser. Não, não deixou não. Não deixou de ser. Se nós entendermos o princípio da palavra e o papel da mulher, o papel do homem dentro de casa, vocês vão observar que para a mulher ser submissa ao seu marido é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, que toda mulher quer. Essa semana mesmo eu atendi uma mulher que começou a falar dos problemas e tal, conversar comigo, e com problema com o marido. E aí eu comecei a observar que o marido não estava sendo marido, homem mesmo em casa, né? E conversa vai, conversa bem, eu falei assim, olha, o seu problema nem é nem tanto o seu marido. O seu problema é que você não teve pai presente. Quando eu falei assim, a mulher começou a chorar. Ela falou assim, é verdade, dona. Meu pai trabalhava muito e não me deu atenção e tal. Eu amava meu pai, achava ele o homem mais bonito do mundo. Só que ele só trabalhava, não saía comigo, não conversava comigo. Acabou. Destruiu a vida da mulher. E leva isso para dentro do casamento. É claro. E entender o princípio da submissão, que é estar debaixo de uma mesma missão, de um mesmo objetivo, do mesmo sonho de vida, do mesmo propósito, do mesmo ministério, fica difícil. Mas é algo simples. Estar debaixo de uma mesma missão, com os mesmos sonhos, objetivos, e estar ali para incentivar o seu marido, ajudá-lo nessa caminhada. É muito importante. 1 Timóteo 2,9 diz, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Também não é algo que nós temos visto no dia de hoje. Vai para a rua, só o sangue. Misericórdia. Aqui não é com decência, não é com indecência. Uma saia, umas roupas que, misericórdia, vê tudo. E dentro de casa? Dentro de casa, mexe de qualquer jeito, saco. Aí vai para a rua, indecente. Dentro de casa, com um saco de chão. Aí o marido chega em casa, misericórdia. Não vai acontecer nada. O trem está feio, está brabo. Quer descer. Irmã, você quer se vestir de forma indecente, sensual, provocante? Quer? Faz dentro de casa. Seu marido, pode ficar à vontade. Ele vai gostar, tenho certeza. Ele vai apreciar a sua indecência dentro de casa. Agora, a mulher que teme ao Senhor, ela se veste de forma modesta, de forma decente na rua. Vai para a rua de forma decente. Afinal de contas, ela não tem que se mostrar para ninguém, não. Ela tem que se mostrar para o marido. Amém, irmãs? A palavra de Deus nos ensina isso. Mas a mulherada hoje quer provocar. Uai, provoca o marido. Por que quer provocar os outros? Está aqui amado. Isso aí é espírito de Jezabel. Vamos ter que repreender o espírito de Jezabel, né? E Provérbios 14:1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. As mulheres não sabem o poder que elas têm. A mulher sábia, ela consegue qualquer coisa do marido. Que nós vamos ver o papel do marido. O marido, na verdade, ele é o servo, ele é o cabeça, mas ele é o servo. É interessante esse paradoxo, mas é verdade. Só que a mulher às vezes quer chegar, nós vamos para tal lugar, hein? Nós vamos viajar para tal lugar, nós vamos fazer tal coisa. Já chega colocando banca. Aí o marido, não, nós não vamos. Não vou. Aí pronto. Começou a briga, a discussão, já era. Não vai chegar em lugar nenhum. Agora a mulher sabe, ela chega com jeitinho. Ela chega mostrando para o cara que foi ele que teve a ideia do passeio. Ele acredita. E ainda paga rindo. E achando que a ideia foi dele, foi dela. Mulher sábia. A mulher sábia, ela consegue conquistar qualquer coisa do seu marido que ela quiser. Mas tem que ter sabedoria. Agora a insensata, ela destrói. A palavra de Deus diz que a pior coisa no mundo é morar com uma mulher rixosa e iracunda. É pior do que uma goteira de água, que é as torturas, que eles colocam o cara na solitária com a goteira pingando na cabeça. Diz que é uma das piores que existe. É melhor do que morar com uma mulher rixosa, briguenta, enjoada. Não existe coisa pior do que uma mulher enjoada. E a Bíblia diz isso também.
Então não tem coisa pior, está lá em Provérbios. Então seja uma mulher sábia, edifique o seu lar, saiba conversar com o seu marido, saiba conversar com seus filhos, saiba realmente exercer o seu papel de esposa, de mulher dentro da sua casa. E para a mulher também existem os mandamentos da mulher, que é prover o amor. É função da mulher prover o amor dentro da sua casa. Porque a mulher ela tem essa facilidade de manifestar o seu sentimento, manifestar o seu amor, o cuidado, o carinho. É a mulher que promove isso, ela provê isso para o esposo, para os filhos. O marido às vezes chega cansado, meio desesperado com as contas, com as coisas que vai fazer. A mulher sabe, ela sabe levantar a moral do marido, ela sabe jogar ele para frente. Não é aquela mulher que mete o pé nas costas dele e acaba de jogar ele para o buraco, não. O cara está desesperado com as contas para pagar. Ela chega, mas eu sabia que eu tinha casado com um vagabundo. Aí acabou. Pediu para separar. A mulher sábia não, a mulher sábia chega e diz, não, nós vamos dar a volta por cima. Eu sei que você é um cara trabalhador, que você corre atrás, você vai conseguir. Aí o cara, opa, não. Uma mulher dessa do lado, qualquer homem quer, meu irmão. A palavra de Deus diz que o homem que encontra a mulher sábia assim, ele achou a joia mais preciosa do mundo. A mulher coloca ele para frente, tem sabedoria para incentivar ele, para cuidar dele, dar o carinho para os filhos. Promove a unidade familiar. É a mulher que promove essa unidade familiar, que sabe gerenciar isso, a juntar a família ali na hora do almoço, na hora do lanche. Ajunta a família, as avós. É interessante que eu vi isso na minha família. Enquanto os avós estão vivos, o vô e a avó, final de ano todo mundo vai para a casa da avó, faz aquela macarronada, que é o que tem como pagar, porque é muita gente, se não for macarrão não consegue comer mais nada, e faz aquele macarrão, e todo mundo come e tal. Aí a avó morre. O que acontece? Coitado do vô, fica sozinho, ninguém mais vai ver o vô. Já observaram isso? Interessante. Eu observei isso na minha família. Eu comecei lá a visitar meu avô, tadinho. Mas as pessoas vão visitar. Só que aquela unidade mais de juntar a família deixa de existir. Por quê? Porque isso é promovido pela mulher. É a presença da avó, da mãe que consegue promover isso. Porque é ela que traz a questão do amor, do cuidado, do carinho. Então essa unidade é promovida pela mulher. Então a mulher precisa exercer essa unidade dentro da sua família. Ser exemplo de sabedoria com o marido, com os filhos. Ser exemplo de sabedoria e de cuidado na instrução da palavra de Deus para os seus filhos. Ter esse cuidado de saber que, principalmente na primeira infância, a presença da mãe é muito importante. E é por isso que eu falo, irmãos, tomem cuidado com essa questão do empoderamento, do mercado. Isso é bênção, isso é bom para a mulher. Faz ela se sentir mais viva. Isso é legal. Mas isso tem destruído famílias também, se isso não souber ser ponderado e equilibrado. Tá? Então, às vezes, você precisa sair para trabalhar, para ajudar na questão financeira na casa. Mas se você não precisa tanto, evite, porque os seus filhos precisam de você dentro de casa. Eu e a Rafaela, a gente fez um acordo. Ela trabalhava na parte da tarde, porque era o período que os filhos estavam para a escola. De manhã e de noite, ela estava em casa com as crianças. Eu sei que tem casos que isso não é possível, mas faça o máximo possível para você conseguir. Porque a presença da mãe dentro de casa é muito importante na construção psicológica, emocional dos filhos. É muito importante essa presença materna, tá? É só você comparar as geração passada com a nossa geração, você vai ver isso claramente. Ser amiga e conselheira. Então a mulher exerce essa função de ser amiga, conselheira. Ontem mesmo, antes de ontem, a gente estava conversando com um casal e uma mãe falando, né, que estava num momento precisando de atenção, precisando de carinho, de alguém conversar, e aí chega a filha desesperada, naqueles dias abençoados que a mulher tem, e com prova que não sei o quê, e aí a mãe chega e vai dar atenção para a filha, e vai conversar com ela, e leva ela para a rua, e dá atenção, dá um carinho, e aí a filha começa a chorar, abraça a mãe e diz, mãe, já estou bem, você é a melhor mãe do mundo. E aquilo a mulher se sentiu bem naquele momento. E ela falou assim, olha, é algo que para mim não tinha preço, eu estava precisando de atenção e naquele momento eu fiquei bem. Eu falei assim, é claro, porque a nossa felicidade maior
está em fazer o outro feliz. Isso não é interessante, irmãos? É interessante. Então, quando ela exerce seu papel de mãe, mesmo precisando tanto de atenção, ela estava realizada. Por quê? Porque ela viu a sua filha tendo a sua estrutura emocional restaurada. Olha que coisa bacana. É a mãe exercendo seu papel de mãe. E aquilo fez com que ela ficasse extremamente feliz. E nesse papel de fazer o outro feliz, me remeteu também a lembrar do pastor Stefos, que está lá indo com a gente nessa missão à África. Em janeiro agora do ano que vem, ele vai estar mudando com a família lá para o Congo. E ele mora em Boston. Aquela região de Boston ali, Nova York, Nova Jersey, é o centro econômico mundial. É a região mais rica do mundo. Ele está saindo da região mais rica do mundo e indo para a região mais pobre do mundo morar. Eu falei assim, você vai dizer, o cara é louco. Não, é porque lá ele faz pessoas felizes. Ou seja, lá ele é feliz. Olha que interessante. Porque a minha felicidade está em fazer o outro feliz. Então, quando a mãe vê a estrutura emocional dos filhos bem, ela é uma mulher realizada. Quando ela vê o seu marido bem, ela é uma mulher realizada. Ela se sente uma mulher realizada. E o homem? O homem é um assunto mais simples, já está tarde e a gente termina a mensagem. Amém, irmãos? As irmãs não gostou, não. Para os homens, na verdade, para o homem é bem mais complexo, né? O rigor ele é maior. Salmo 128, 2 diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então a palavra de Deus diz que o homem, ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. Já diz essa palavra também lá em Gênesis. Ou seja, é função do homem correr atrás do ganha-pão. Ah, pastor, meu namorado, meu noivo, nem é muito chegado a trabalhar, não. Ah, minha filha, sai fora. Senão você está lascada. Você vai ter que cuidar de você e dele. Eu sei que vai ser provedora da casa. Aí vai começar a exercer função que não é sua. Aí vem a frustração das mulheres. Então o homem tem que correr atrás. Tem que ser o cara que gosta de correr atrás. Eclesiastes 9:9 diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho. Olha que interessante Eclesiastes. Olha, essa vida meio sem sentido, sabe qual que é a sua felicidade, a sua alegria? É você desfrutar com a sua esposa, é você passar bom momento com ela, é você amar a sua esposa, porque a sua recompensa é essa, de todo esse trabalho seu, que você vai levantar cedo, dormir tarde, correr atrás, sabe qual que é a sua recompensa? Ter bons momentos com a sua esposa. E é interessante porque quando a gente vê a tradução desse texto, fala de alegria sexual mesmo, tá? É de intimidade. E vejo muito marido dando bobeira. Homens e mulheres brigando por causa de bobeira. Coisa pequenininha, coisinha doméstica. Detalhe que você poderia passar por cima, meu irmão, com a maior facilidade do mundo e desfrutar de momentos de prazer com a sua esposa, de alegria com ela. E aí, às vezes fica cada um no canto, discutindo, brigando. E eu acho interessante que eu falo no curso de noivo que é a pessoa que você mais convive ao longo da sua vida. Os filhos com 18, 20 e poucos anos estão saindo. Vai estudar ou formou, vai embora. Você fez isso com seus pais, os seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. E quem que você vai ficar 50, 60, 70 anos do lado? É a sua mulher, é o seu marido. Opa, então meu filho, essa pessoa que eu tenho que melhor cuidar na minha vida é a minha esposa. Porque a pessoa que eu vou ficar mais tempo da minha vida do meu lado é ela. Então se eu não tratar bem, se eu não honrar, se eu não amar, em vez de eu passar dias de alegria, felicidade, rindo à toa, vou passar minha vida frustrado, chateado, brigando. E aí não tem sentido. Eclesiastes já fala que não tem muito sentido essa vida. Se você fizer isso, piorou. E Gênesis 2:24, né, um texto também muitos conhecem, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Você passa a ser uma só carne com a sua mulher. Então deixa o papai e a mamãe quieto de lado. Tem camarada que casa, mas o papai e a mamãe continua, carrega o papai e a mamãe junto. Misericórdia, que bananão. E nenhuma mulher quer um banana do lado, não, meu irmão. Mulher quer um homem do lado. Não é o camarada que qualquer coisinha vai
por trás do papai e da mamãe. Então começa com deixará. E é interessante porque no contexto que foi escrito lá em Gênesis, o camarada casava e não ia embora não. Às vezes morava com os pais. Então esse deixar aqui é quebrar esse vínculo de dependência. É você passar a exercer o seu papel de homem. É o macho alfa agora. Você tem que dar um jeito de ser o homem da casa. Então quebra esse vínculo de dependência com papai e mamãe e seja o homem da sua casa. E quando a mulher vê que você é o homem da casa, você diz, esse é macho. Esse eu quero do meu lado. Ué. Aí a mulher vai gostar. Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que texto, amados. Que texto profundo. Hoje eu disse cedo, né, a cena do filme, Alexander me lembrou, do Homem-Aranha. Quanto maior poder, maior responsabilidade. Alexander me lembrou da cena do filme. E a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça. Se ele é o cabeça, tem maior responsabilidade. E olha a responsabilidade do marido. Amar a esposa, a mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual o homem hoje, o marido, que tem realmente a coragem de dar a sua vida no lugar da sua mulher? Morrer no lugar dela? Vi umas 3, 4 mãos levantadas. Glória a Deus. 5. Ou seja, as outras aí pode ficar chateada mesmo. Que os seus aí levantou não. Misericórdia. Qual mulher, amados, que não vai ser feliz, que não vai ter prazer e submissa a um homem que ela tem certeza que se for preciso ele morre por ela? Olha como a palavra de Deus ela é tremenda. Como Deus em sua infinita sabedoria ele cria algo perfeito. Porque se o homem exerce a sua função de amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, meu irmão, ela é submissa com o maior prazer do mundo para esse homem, esse marido. Provérbios 22:6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passados os anos, não se desviará deles. Papel de pai, ensinar os seus filhos. E aqui entra uma série de coisas, né? Ensinar a palavra, ensinar os limites, ensinar os princípios de caráter, de ética, de retidão. Isso tudo é função do pai. Por que muitas vezes hoje nós vemos filhas se entregando na mão de qualquer um, ou uns meninos que não têm balizamento, não sabem o que é da vida? Falta da presença de um pai. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. 1 Pedro 3,7 diz, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem muito camarada aí achando que é um homem de Deus demais. E essas orações nem estão sendo ouvidas. Por quê? Porque você não tem honrado a sua mulher. Não tem honrado a sua esposa. E acha que está bem com Deus. Está não, meu irmão. Se você não honra a sua mulher, se você não honra a sua esposa, a palavra de Deus diz que as suas orações estão interrompidas. Nem Deus está ouvindo a sua oração. Você precisa primeiro exercer o seu papel, a sua função, honrar a sua mulher, para que a sua oração possa ser ouvida por Deus. E agora nós vamos entrar nos mandamentos dos homens. O mandamento dos avós foi só 4. Só 4. O mandamento das mulheres foi 5. E o dos homens? Do homem é um só, né? Não é 8. É o que mais tem. Por quê? Maior responsabilidade. Vamos lá. Prover segurança. É função do homem prover segurança. Uma mulher feliz é a mulher que sente segurança no seu marido. É aquela mulher que sabe que seu marido vai resolver o problema. Não importa qual. Ela sabe que ele vai correr atrás e vai resolver. Mas está passando dificuldade, passando problema. A mulher fala, estou tranquila. Por quê? Não, ele vai dar um jeito. Penso na mulher feliz. É essa. Sente segurança no marido. Se o marido não passa segurança, meu Deus do céu. Coitada dessa mulher. Frustrada. Frustração. Não vive bem. Porque não sente segurança no seu próprio marido. Porque essa é a função do marido. Prover o mantimento, ser o provedor, correr atrás do ganha-pão, do pão nosso de cada dia, função do marido. Levantar cedo, dormir tarde, correr atrás, não é função da mulher.
E tem camarada que começa a inventar uma série de coisas, filho, só para não trabalhar. Coceba. Tem muito homem coceba. E a mulher, coitada, corre atrás, levanta cedo e dorme tarde. Misericórdia. Está tudo errado. Função do marido, seu provedor, biblicamente. Prover cobertura espiritual. Às vezes nós vemos as mulheres tendo iniciativa de ir para a igreja. Não, isso é função do marido. Levantar domingo de manhã, só, mulher, vamos embora. Vamos para a igreja. Tem curso Nova Criatura, tem maturidade cristã. Tem escola para as crianças, vamos embora. Vira para os filhos sábado à noite, ô, bacana. Culto de jovens, mete o pé. Não, pai, hoje está... Igreja. Não vou para a igreja, então não tem mesada. A partir de hoje é pesada. Troca a mesada pela pesada, você vai ver que ele vai. Ele não é bobo. Vai. Função do homem. E a criança sabe a autoridade que o pai tem. Então exerça a sua cobertura espiritual, interceda pela sua esposa, interceda pelos seus filhos, ore por eles. Não custa nada, amado, você tirar um propósito de oração, levantar às 3 da manhã, interceder pela sua família. Você que é homem, sacerdote do seu lar, exerça o seu sacerdócio. Você vai ver como você vai ter uma família feliz, como você vai ser abençoado. Prover segurança emocional. Não, pastor, mas negócio de emoção aí, isso é coisa de mulher, né? Não é não. Quem promove a segurança emocional é o homem, tanto da esposa quanto dos filhos. Aí há algo interessante. Se você, pai, prover segurança emocional para sua filha, ou seja, você é um pai que elogia a filha, chama ela de princesa, minha lindinha, e dá beijinho, carinho, você pode ter certeza, meu filho, quando essa moça crescer e virar jovem, o cara pode chegar cantando, dando em cima, que ela... Sim. Sabe por quê? Porque ela tem um pai. E por que hoje em dia as meninas chegam, qualquer pivetinho, malandro aí, meia dúzia de palavras, leva embora? Sabe por quê? Porque não tem pai. Ela quer uma segurança emocional. Aí o cara chega para ela assim, ô gatinha, você é linda mesmo, hein? Ela, ah, meu Deus, ele falou que eu sou linda. E entrega para o cara. E o bandido faz o que ele quiser. Por quê? Porque ela está com uma dependência, necessidade de emoção gigantesca que o pai não deu. Olha a importância do pai na vida de uma mulher. Como que um pai presente gera uma mulher forte amanhã? Uma mulher segura emocionalmente. Porque teve um pai que elogiou, que esteve junto. Ah, pastor, eu não fiz isso. E eu conheci uma mulher recentemente que ela falou justamente isso. Falou assim, meu pai nunca me deu atenção. Amados, 95% dos problemas que nós encontramos hoje no mundo e na sociedade, família. Ah, os adolescentes estão se suicidando, família. Ah, o povo não quer nada com nada, esse jovem não quer nada, família. Ah, as crianças são rebeldes, família. Ah, os adultos estão passando problema, família. Família, família. O problema é a família. Porque homens não têm exercido o seu papel de homens, de maridos e de pais. Mulheres têm deixado a sua função. E é por isso que nós temos problemas na sociedade hoje. Homens, aí o filho homem tem que promover a segurança emocional também, claro. Se o pai é um pai presente, é um pai que dá segurança, que elogia o filho. Tem pai que só detona o cara. O filho faz um negócio certo, não fala nada. Faz trem errado, cara, aí, sabia. Pô, mas vagabundo, hein, velho? Trabalhar, filho. Você é ruim mesmo, hein? Você é fraco, hein? Só detona o cara. Poxa, o cara vai crescer, caraca, eu acho que não vale nada mesmo. Porque se nem meu pai fala nada. Agora um pai presente na vida do filho. O filho faz um trem bacana, só campeão, hein? Aí o cara fica todo... Eu vejo isso, meus meninos. Quando eles fazem um trem errado, eu... Aí já sabe. Agora quando faz um trem certo, acertado, só, gostei, toca aí. Faça assim. Aí vai lá, toca no... Eu já acelerei o trem tudo. Tem tudo para trás. E toca assim na mão dele, aí sai todo rindo, todo feliz da vida. Por quê? Um elogio, cara. Pai, um elogio que você dá na vida do seu filho, você transforma a vida dele. Recentemente, eu assisti uma palestra no congresso com aquele deputado Felipe Rigoni. Ele é cego, ele ficou cego aos 15 anos.
E eu estou lá assistindo a palestra no congresso, lá no Viçosa, bacana e tal. E ele dando a palestra, eu achei interessantíssimo. Eu acho que ninguém percebeu, só eu. Mas ele fala que quando ele ficou cego com 15 anos, ele começou a ter um problema nos olhos, que é incurável, foi perdendo a vista, até que chegou um ponto que ele não enxergava mais nada na escola, e ele sempre foi um excelente aluno, tanto é que ele formou, fez mestrado em Oxford, na Inglaterra. Hoje ele é deputado, foi eleito ano passado, primeiro deputado cego da história do Brasil, aos 27 anos de idade. E ele fala que com 15 anos ele estava na sala chorando, porque ele ficou cego, passou a não enxergar mais nada, e chorando, desesperado e tal, que falou assim, não vou fazer nada, sou cego, não vejo. E aí o pai dele chega perto dele e fala assim, olha, você tem uma escolha. Virou as costas e saiu. O pai dele falou uma frase, cara, uma frase. Olha como é que a presença de um pai na vida de um filho faz a diferença. Uma frase. Ele ficou pensando aqui, ele falou assim, na hora eu não entendi nada, que escolha que eu tenho? Eu não tenho escolha nenhuma, eu já fiquei cego. E aí ele falou que começou a pensar naquilo, ele só pensava naquilo que o pai dele falou. E aí ele foi entender, falou assim, rapaz, eu tenho escolha. Eu posso escolher correr atrás ou ficar chorando aqui. Eu posso escolher me crescer e me virar, e aí começou. E ele falou que até hoje, quando ele está lá na Câmara para votar alguma lei, alguma coisa, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, que é deputado federal, pelo Estado do Espírito Santo, ele lembra da frase do pai dele, você tem uma escolha. E ele fala assim, cara, eu preciso ter a melhor escolha, porque meu pai me ensinou que eu tenho escolha, e eu preciso escolher o melhor. Uma frase que o pai falou, cara, marcou a vida do cara o resto da vida. Então a presença, essa segurança emocional, tanto às filhas quanto aos filhos, quem dá é o pai. Prover o direcionamento, quem dá a direção é o homem. Não tem coisa pior para a mulher, que a mulher chega para o marido, vão sair, vão. Para onde nós vamos? Você que sabe. Você decide. O que nós vamos comer? Qualquer coisa. Nossa, cara. Isso mata uma mulher. A mulher, vou ter que decidir de novo. Mas esse homem não toma decisão de nada. Poxa, isso destrói a vida da mulher. Agora, quer ver uma mulher feliz da vida? Vão sair? Você é claro que vão, você não sabia não? Ou não? Deixa comigo. Já sabe até onde vai. O que nós vamos comer? Já está pedido, já está reservado. É ou não é, mulheres? Viu, maridos? Fica a dica. Direcionamento. E em relação a tudo. Direcionamento para os filhos. Meus irmãos, os seus filhos estão querendo isso de você. Que você dê direção. Sabe por que tem muita criança birrenta, irmão? E eu vejo dentro da igreja, misericórdia. Aqui não tem não, né? Sabe por quê? Porque o pai não dá direção. Aí tem muito pai que deixa essa função para a mãe, mas não é da mãe, é do pai, cara. Eu vejo isso lá em casa. E olha que eles respeitam muito a Rafaela. A mãezona, muito presente. Só que tem hora que eles começam a fazer arte, menino faz arte, claro, menino que não faz arte, você precisa levar no médico, que está com problema. E está lá fazendo arte, ela começa, parei de falar, já mandei para fazer, pá, e fala, os meninos, tá lá, e tá. Aí ela chega, amor, faz uma coisa. E eu estou lá só observando, e fala os meninos. Eu chego, bacana. Aí para. Eu fiquei pensando, caraca, bicho, eu não fiz nada, nunca bati desse jeito. Por que eles respeitam? Por quê? Porque o filho vê no pai a necessidade de uma direção. E quando o pai fala, ele fala assim, opa, não, o cara da direção chegou. E aí eu lá em casa eu conto até 3. E você fala assim, pastor, o que você faz quando chega no 3? Eu falo assim, eu não sei, porque eu nunca cheguei no 3. O dia que precisar chegar, eu não sei o que eu vou fazer, não. Porque graças a Deus nunca precisou. Eu falo, 1, 2, mete o pé. Vai lá e resolve, faz na hora, eles não são doidos. E aí tem pai que deixa só a mãe, aí começa a fazer pirraça, aí que o cara vira as costas e sai ainda. Com coisa tipo assim, não conheço. Aí coitado da mãe, tá lá arrastando o menino para cá, arrasta o menino para lá. Porque o pai não é pai. Não está exercendo a sua função, não está dando a direção para o seu filho. E ele quer, amado, o filho quer que o pai dê a direção, ele está esperando isso do pai. Definir os limites, acabei de falar. Definir os limites, quem dá o limite é o pai.
Até onde eles podem ir, até o que eles podem fazer, o que não podem fazer. Você, ops, aí não pode não. Por quê? Vale a pena explicar o porquê. Porque machuca, porque faz isso. Ou quando não é, porque não é, acabou. Eu sei que é o pai. Por quê? Porque não, porque eu já falei que não, acabou, pronto. E tem que respeitar, tem que obedecer. Limites, quem dá é o pai. Ser exemplo de caráter e de ética. Irmãos, seja exemplo em tudo que você fizer, nos mínimos detalhes. Na forma como você age na rua, no trabalho, dentro de casa, com a sua esposa. Seus filhos observam tudo. Ser o cabeça, sacerdote, amigo, conselheiro e, portanto, o maior servo. Resumindo, a função do marido e do pai é servir a sua esposa e servir os seus filhos. Por que nós trabalhamos? Para a esposa e para os filhos. Por que nós corremos atrás? Por que nós empenhamos? Para servi-los. A palavra de Deus diz o seguinte: você quer ser o maior no reino de Deus? O próprio Senhor Jesus falou para os seus apóstolos. Então seja o que serve mais. E aí quando Deus coloca o homem como cabeça, é para que ele possa servir a esposa e os filhos. Olha que fantástico. Que coisa maravilhosa. Então seja realmente o servo da sua esposa e dos seus filhos. Amém, irmãos? Aqui é uma mensagem para os homens, né? Se nós temos que amar como Jesus amou a igreja, se Jesus guia a igreja na verdade, os maridos devem guiar as esposas e os filhos na verdade. Se Cristo conforta a sua igreja, os maridos devem confortar esposas e filhos. Se Cristo intercede pela igreja, os maridos devem orar pelas esposas e filhos. Se Cristo mantém suas promessas à igreja, os maridos devem manter suas promessas às esposas e aos filhos. Se Cristo carregou nossos fardos, os maridos devem carregar os fardos das esposas e dos filhos. Se Cristo corrige sua igreja em amor, os maridos devem corrigir suas esposas e filhos em amor. Se Cristo não esperou perfeição da igreja na terra, os maridos não devem esperar perfeição das esposas e dos filhos aqui. E o evangelista Braga, ele disse algo interessante. Quando o casamento segue as orientações da palavra de Deus e é regulamentado pela mesma, não tem como dar errado. Se cada um fizer sua parte, fica mais fácil promover a felicidade e a integração dos membros no lar. Quando honramos a família, honramos o próprio Deus que instituiu a família. Amém? E a gente fica então com o versículo da palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala resumidamente o que é aí o princípio do amor. O amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Amém?